Livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu farei a leitura com os irmãos, por isso deixe sua Bíblia aberta em vários versículos do capítulo 2 e capítulo 3. Porque trata-se das cartas escritas às igrejas. Eu não vou entrar no mérito de cada igreja, porque foi escrita cada igreja. Eu não vou falar de escatologia, não vou falar do fim dos tempos, não é isso. Mas o tema dessa mensagem é ouvidos abertos. Ouvidos abertos. Todas estas cartas, elas terminaram com este convite. Apocalipse 2:7. Vamos começar pelo versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Para o livro de Apocalipse, sempre quando você ouvir a palavra vencer, significa permanecer fiel ao Senhor. É aquele que, mesmo diante de tantas tentações, de tanta perseguição, a gente está aí por um passo disso acontecer, mesmo assim, são fiéis até a morte. Então, ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas esteja com seus ouvidos abertos, porque a cada convite desse, existe um desafio ou uma promessa. Então fique com seus ouvidos abertos. Agora Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Com os seus ouvidos abertos, você pode crer que mesmo que você venha passar por alguma perseguição, mesmo que você venha passar por alguma tentação, você é um vencedor, porque não sofrerá de modo algum o dano da segunda morte, que simboliza aqui a condenação eterna, ou a separação eterna de Deus. Quer uma vitória maior do que essa? Mas é preciso você estar com seus ouvidos abertos, porque daqui a pouco o Senhor vai nos levar a pensarmos mais sobre a nossa responsabilidade em ouvirmos a sua voz. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso é o privilégio ímpar, único, que os fiéis terão. E ao serem admitidos ali no céu, nessa grande festa, que denomina-se a ceia das bodas do Cordeiro, de fato, naquele momento assumirá o posto mais alto daquele que pertence verdadeiramente a Cristo. E é algo que, veja só, tem segredos guardados para nós. Mas é preciso que eu e você, para que alcancemos tudo isso, estejamos com os nossos ouvidos abertos. Apocalipse capítulo 2 ainda, versículo 29. Mais uma vez diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Já é uma promessa para o futuro, mas já é uma promessa que também nos dá segurança nesse tempo que nós vivemos, porque aqui, ao dizer que o que recebeu do Pai, Ele também nos dará, e Ele dizia em todo momento do seu ministério, Jesus, que Ele estava no Pai e o Pai nele, e Ele dizia que Ele andava na presença do Pai.
E ele disse: eu darei essa mesma coisa para aqueles que andam com os ouvidos abertos. Essa palavra significa que o próprio Jesus, a sua presença entre nós, sempre estará marcante durante a nossa passagem por esse mundo e até mesmo diante das tribulações neste mundo. Mas é preciso estar com os nossos ouvidos atentos e abertos a Ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra o seu ouvido, especialmente nesse momento, porque você precisa realmente se atentar. A gente se perde tanto com as coisas desse mundo, ou a gente fica tão confuso às vezes com as coisas deste mundo, às vezes fica tão confuso com as dificuldades que a gente enfrenta, que muitas vezes a gente se esquece desta palavra de bênção e de vitória que o Senhor tem para nós. E por que vestiduras brancas? Há um contraste entre a roupa branca e até a roupa colorida, baseado no que ele tinha de conhecimento de roupas coloridas que eram produzidas ali pela indústria local. Ele faz essa comparação: nós receberemos uma roupa branca, um revestimento espiritual que já dá ao fiel no presente e também se estenderá para o futuro, para a vida eterna, porque essa roupa branca, ela significa que nós vivemos fielmente, puramente, e nós não nos contaminamos com as coisas que aí está. Hoje o mundo que está sendo proposto para nós, sem muita analogia, é um mundo colorido, mas é esse mundo que está deturpado. O que Jesus tem para nós é vestidura ou roupas brancas, e a roupa branca é aquela que não recebeu nenhum tipo de contaminação. Abra o seu ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, especificamente a esta igreja, a este povo, a mim, a você, para nós, porque o Senhor vem buscar uma noiva imaculada, uma noiva irrepreensível. Ainda Apocalipse capítulo 3, versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele disse especificamente a esta igreja? Versículo 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha quanta garantia o Senhor nos dá. No dia que você entregou a sua vida a Ele, porque você ouviu a voz do Espírito Santo, naquele dia com o seu ouvido aberto, e pôde ouvir a voz do Espírito Santo convencendo você que precisava mudar de vida e precisava entregar a sua vida a Jesus, já naquele dia você ganhou essas garantias. Mas precisa vencer este mundo ainda, e vencer o último inimigo do homem, que é a morte. Manter-se fiel ao Senhor até lá. Olha que bênção. O seu nome está gravado lá, como coluna. Mas ainda gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Então, sabe, lá na certidão de nascimento sua tem lá naturalidade, tem a sua cidade. Mas para aqueles que nasceram em Jesus, já tem lá a naturalidade espiritual, Jerusalém celestial. Você já pertence a esta cidade. Que bênção, que maravilha. Por isso você precisa estar atento, atenta à voz do Senhor. E o último, Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele disse?
Ao vencedor, versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Nesta noite eu quero que você esteja com os seus ouvidos abertos, porque o que o Espírito diz à igreja é que Ele tanto tem bênçãos e promessas para desfrutarmos agora, como de fato Ele tem promessas para desfrutarmos na eternidade. É por isso que eu e você não podemos perder de vista o ouvirmos a voz do Senhor. Tem muita gente hoje substituindo ouvir a voz do Senhor por outras vozes. Está aí sempre ressoando nas redes sociais, na televisão, as pessoas que conversam com você, sempre uma coisa ou outra que é contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus, e que não tem nada a ver com o que Deus diz. Você precisa fechar os seus ouvidos para isso e ouvir o que o Espírito diz. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo. E eu falo com muita tristeza no meu coração, de que às vezes nós precisamos fechar até os nossos ouvidos para ditos líderes que até se intitulam: eu prego a palavra de Deus, mas é nada, ele prega uma coisa dele, puramente dele, forçando as pessoas a viverem debaixo de um jugo dele, um peso que é dele, e não tem nada a ver com o que o Senhor diz. Sobre confirmar ou reconfirmar que existem promessas para hoje e para o futuro, claro, para o futuro, para a eternidade, nós vimos aqui amplamente nos versículos de Apocalipse, os capítulos 2 e 3. Mas e para esse tempo presente? O Senhor fala também de bênçãos ou de promessas, se eu ouvir a sua voz, se eu ouvi-lo? Sim. Vamos lá comigo em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Note nesses dois versículos que eu farei a leitura com você, que é também um convite ou um desafio a estar com o ouvido aberto, com os ouvidos abertos, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E eu não farei a leitura de todas, mas eu quero dizer para você que são muitas. Eu não farei a leitura destas bênçãos, na verdade, mas eu quero dizer que nos traz segurança o fato de ouvirmos ao Senhor e atentamente cumprirmos o que aprendemos dele, com ele, pela sua palavra, porque isso trará para mim e para você bênçãos. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo de dificuldade. Eu também estou, mas eu tenho a plena certeza por esta palavra, que como eu tenho ouvido atentamente a sua voz, e tenho cuidado em fazer a sua vontade, estas bênçãos me alcançarão, e eu serei abençoado. Agora, diferente de quem não tem esperança nenhuma, não ouve a voz do Senhor, não sabe o que Ele quer, não sabe o que Ele tem, então está vivendo num mundo ou num tempo desesperador. Eu e você sabemos o que Deus é, quem Ele é, o que Ele tem para nós, porque ouvimos a sua voz. Versículo 14, do mesmo capítulo de Deuteronômio 28 diz: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servirem. Então tem uma questão aí. Eu ouço a voz do Senhor, e eu não posso me desviar de todas as palavras que Ele me diz. Eu não posso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O que tem muito acontecido é que a pessoa não ouve a voz de Deus, não ouve as mensagens, não se atenta ao que tem sido ensinado dia após dia, meses após meses, anos após anos, até mesmo aqui nessa igreja. Aí as coisas não estão dando certo. Eu não estou dizendo que você nunca mais passará por aflição, por dificuldade, passará, mas as coisas continuam não dando certo, e não dão certo, e não dão certo, e você fica, por quê?
nesta noite você precisa atentar-se mais àquilo que Deus tem falado ao seu coração. O que você tem feito que tem substituído a voz do Senhor? O que você tem feito que tem substituído a sua presença, a presença de Deus na sua vida? O que você tem feito que tem substituído a necessidade, porque nós temos essa necessidade de nos envolvermos uns com os outros em comunhão, e então a gente está perdendo nisso. Ele já nos orientou, já falou conosco a respeito disso, mas às vezes os nossos ouvidos se fecham, até por tristezas, por mágoas, rancores e tantos outros sentimentos que a gente deixa tomar conta da nossa vida, e a gente deixa que isto ou estas coisas falem mais alto do que a voz do Senhor. Mas nesta noite, abra os seus ouvidos ao que o Espírito de Deus diz a você, diz à igreja. Às vezes você tem também deixado aquele tempo maravilhoso de se envolver com a obra de Deus, porque quer se envolver só lá fora. Nós temos aqui assistência social, irmãos, através de um braço jurídico que a igreja tem, uma associação, mas nós não podemos deixar que as coisas se invertam. E algumas pessoas até têm se justificado hoje: eu não vou à igreja, eu não faço as coisas na igreja, mas eu estou fazendo pelo próximo, por aquilo. Pode fazer, mas a palavra de Deus diz que nada substituirá a presença de Deus, nada substituirá a comunhão com Deus, nada substituirá a comunhão com os irmãos, nada substituirá a comunhão com a sua igreja. Abra os seus ouvidos ao que o Espírito de Deus está dizendo para você. Existem outros textos da palavra de Deus, você não precisa abrir, porque são vários, que falam exatamente sobre ouvir especificamente a voz de Jesus e suas palavras, ou a sua palavra, quando a gente já pensa no conteúdo que é a palavra de Deus, a Bíblia. Em João 5:24, é um dos livros que mais nos orientam, e é o próprio Jesus que está dizendo que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e que nós precisamos ouvir a sua palavra. Ele diz assim, João 5:24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E olha, esse texto não é para ser lido em funeral. Esse texto é para ser lido agora, para as pessoas que estão vivas, mas que antes estavam mortas em seus delitos e pecados, e Jesus as tirou de lá, as ressuscitou, deu nova vida, fez com que elas nascessem de novo. Quando eu estou dizendo elas, sou eu e você, e agora vivemos em novidade de vida, passamos da morte para a vida, e uma vida abundante, e uma vida cheia de novidade com Ele, porque um dia nós ouvimos a sua voz, a sua palavra. João 8:47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Eu precisava destacar esse versículo. Jesus estava aqui numa questão, numa discussão com os próprios judeus, porque ele estava sendo até acusado que ele era filho de demônios, e ele teve que dizer nesse momento, vocês não ouvem a Deus porque não o conhecem, como de fato não estavam reconhecendo que Jesus era o Senhor, era o Deus Emanuel, era o Messias, era o Deus conosco. Eles não estavam reconhecendo, e ele disse, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Se você tem tido dificuldades para ouvir a voz de Deus, no sentido de que Ele fala e você rejeita, no sentido de que Ele fala e você rejeita, porque é isso que os judeus estavam fazendo, e Jesus dá essa dura palavra, só quem pertence a Deus ouve o que Deus diz. Irmãos, isso tira um peso enorme do líder da igreja, do pastor especificamente ou especialmente, porque a gente fala, a pessoa não progride, ela não está ouvindo a Deus. E Jesus fala, não ouve mesmo, porque não pertencem a Deus. Ainda estão com as escamas nos olhos, ainda estão mortos em delitos e pecados, ainda estão, como diz a palavra, que é o desejo do inimigo, né? De fato que não se resplandeça a glória de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então elas não ouvem nada do que é dito. E geralmente,
Eu não estou dizendo especificamente aqui na nossa casa, mas eu tenho ouvido relatos de pastores que, você acha, eu preguei uma mensagem, depois fiquei sabendo que a pessoa foi para casa, uma ou duas pessoas, e falando mal de mim. Aí o pastor fica abatido, até procurando saber o que eu falei. Uai, você pregou a palavra de Deus, pastor? Falando com esse pastor, preguei. Falei, então ele não ouviu, não é que ele não ouviu você, ele não ouviu a palavra, ele não ouviu a Deus. E isso dá até um certo, irmãos, até um certo repúdio. Sabe por quê? Não ouvem a palavra de Deus, mas ouvem qualquer coisa que é pregado na televisão. Especificamente se pedir dinheiro, porque você vai ganhar dinheiro, fica doido para lá aplicar naquela poupança celestial, que o resgate, tudo que a gente aplicar aqui, Deus tem bênçãos para esse tempo? Claro que tem, eu creio nisso, e eu sou testemunha disso, essa igreja é, e muitos irmãos são. Mas o que você poupa aqui, na verdade, você vai resgatar no céu. E se fizer direito. Não é do jeito que estão impondo, é do jeito que a palavra diz, é do jeito que o Senhor diz. Mas eu tenho uma palavra boa para cada ovelha que está aqui nessa noite. João 10, 27, Jesus, o mesmo Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Existe um texto lá em Isaías, em que Deus fala duramente ao povo, porque até o boi reconhece seu dono, o jumento sabe o lugar que é para ir comer, mas Israel não sabia nada de Deus, e Israel não recebia nada de Deus, ou não ia de encontro ao que Deus tinha, porque eles não o reconheciam. E a gente pode citar aí que é porque eles não ouviam a voz de Deus. Olha as duas comparações, boi e jumento. Nesse tempo, falar isso, tem gente que fica, o pastor está me chamando de boi, de jumento. Mas se você não reconhece a Deus, se você não sabe o que Deus tem para você, fique você com a interpretação do texto. É preciso ouvir a voz do Senhor. É preciso todos os domingos, para aqueles que não têm oportunidade de vir outros dias, né? Mas pelo menos no domingo, que o tempo maior de pregação é no domingo, porque na quarta-feira a gente prioriza a oração. A gente tem uma mensagem menor, que sobre esta mensagem a gente até cria o pano de fundo para o grupo de oração. Às vezes você não tem essa oportunidade, mas no domingo é o dia que você ouve mais. Esteja sempre com os seus ouvidos atentos, porque são recados que você vai recebendo, e você deve já aplicar, até para não esquecer, aplicar instantaneamente na sua vida, porque senão você corre o risco de, daqui a pouco, algumas coisas não estão dando mais certo, e você vai pensar, por quê? Por quê? Porque você não ouviu atentamente. Ouça e já coloque em prática, ouça e já coloque em prática, e você vai se tornar uma pessoa, não só um bom ouvinte, mas o que a palavra realmente nos ensina é que nós devemos ouvir para praticarmos. Porque ouça lá o que foi dito em Deuteronômio 28, aquele que ouve, mas que também pratica os meus mandamentos, as bênçãos estarão sobre ele. Você crê no poder da voz do Senhor? Você crê, igreja? Amém? Eu creio. E o salmista diz, abra comigo lá, Salmo 29, é um salmo de Davi. Nós faremos a leitura até o versículo 9. Eu quero que você entenda que a mesma voz de orientação, a mesma voz de amor, a mesma voz de graça, a mesma voz de favor, favor imerecido, a mesma voz de misericórdia que eu e você ouvimos, é a voz que o salmista relata aqui, e olha como é a voz do Senhor. Salmo 29, de 1 a 9. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Isso é um desafio para nós. Nós servimos um Deus santo. Continuando, versículo 3.
Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Para quem não leva a sério a voz do Senhor, olha a força da sua voz. Em um dos países que há alguns anos sofreu uma grande catástrofe, um tsunami, uma pessoa, acho que um dos autores e compositores daquele país, daquela nação, depois de assistir aquela catástrofe, foi imediatamente ao estúdio e gravou uma música que ela compôs logo após a catástrofe. E o nome da música se chamava O Dedo de Deus. O mundo está brincando com a voz do Senhor, mas eu e você não podemos brincar com essa voz. Eu até me tremo com isso, porque quantas vezes nós não levamos a sério a voz do Senhor? Como a voz de um pai e de uma mãe, para ficar mais claro para nós talvez, que vem nos avisando, que vem falando. O sensato, o inteligente, o sábio é ouvir o que o Espírito diz à igreja. Mas às vezes não se ouve, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai se enfiando em fazer, e continua fazendo mais, e ignora a voz do Senhor. Então eu quero dizer que até aqui, a gente falou nós meditamos em que, ouvindo a voz do Senhor, nós teremos muitos benefícios, especialmente a vida eterna. Eu não abro mão de pregar isso, mas eu quero também abrir os seus olhos, melhor dizendo, pelo tema da mensagem, abrir os seus ouvidos, que você abra o seu ouvido, os seus ouvidos agora, para que você não ignore a voz de Deus, porque a voz de Deus, versículo 4, é poderosa, e ela é cheia de majestade. Eu quero que o Senhor sempre se levante ao nosso favor, amém, igreja? Como um rei que quando se levanta, pega o cetro e abre a sua boca e dá uma ordem, que esta ordem sempre venha a nosso favor. Ai, mas Deus é Deus de amor, é de graça, mas é de santidade. O que você está esperando para ouvir a voz do Senhor e se santificar mais? Feche os seus olhos.